Olá amigos, estamos começando mais uma edição do Na Resenha com Mendanha. E durante essa passagem nossa aqui por Curitiba, eu fiz questão de vir visitar uma amiga antiga, muito querida, professora doutora Hildegard Taguessel Giostri. Tudo bem, doutora? Tudo bem, cara amigo, e você? Tudo bom, prazer bater esse papo contigo. A doutora Hildegard é uma das maiores referências em direito médico no Brasil e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora, nós nos conhecemos em 2009. Sim. Na oportunidade, a senhora já me alertava para o alto índice de processos que envolviam médicos. De 2009 para cá, 7 anos se passaram e a pergunta é, esse número aumentou, esse número manteve uma constância ou ele eventualmente diminuiu? Não, a tendência é aumentar a cada ano. Inclusive, eu fiz um levantamento que no ano passado havia 28 mil processos em andamento no Brasil todo. 28 mil? 28 mil. No CRM, nos últimos anos, tem inclusive dobrado. E eu vejo porque aqui em Curitiba a gente trabalha junto ao CRM, então o aumento é muito grande. E o nosso CRM daqui é muito severo. Então, aí já cai por terra aquela história de protecionismo do médico, ou esprit de corps, como chamam os franceses, né? Então, sem dúvida, aumentou. E aumentou por causa de quê? E que o que se chama de judicialização da medicina. Por quê? Porque existem vários fatos que aumentaram isso. O professor Irani Novar Moraes, que foi um grande escritor, um médico escritor, infelizmente faleceu há algum tempo, ele escreveu vários livros, um deles a Lei e a Justiça, e o Erro Médico e a Lei, algumas nesse sentido, escreveu uns 3 livros a respeito, excelentes. Ele relatou uma história que foi muito interessante, porque o médico até então, até um determinado tempo, tudo que ele fazia estava certo, né? Não se falava em erro médico. Se a pessoa morria é porque era a vontade de Deus, aquela era a vontade de Deus. Aí aconteceu um fato aqui no Brasil, mais ou menos por 1983, por aí, é a morte de uma artista extremamente famosa e querida, mas idolatrada nesse país, que era Clara Nunes. Clara Nunes foi fazer uma cirurgia de varizes e houve um problema que até hoje eu não sei o que foi, parece que foi anestesiológico, eu não sei, mas eu gostaria de saber detalhes desse caso, infelizmente não tive acesso, e ela acabou falecendo. Mas enquanto ela esteve em coma, o Brasil ficou como que em coma também. Faziam-se assim vigílias à noite, eu ficava ouvindo pela televisão. Foi uma coisa que movimentou o Brasil. E todo mundo esperando que não acontecesse o pior. E aconteceu. Então, a partir daquele momento, houve assim um choque no Brasil. Como? Então, o médico não é tudo aquilo que a gente pensava. Isso é a teoria do Dr. Irani Novar Moraes e que eu respeito muito e considero como verdadeira. E por que o médico era tido como grande e poderoso, porque podia tudo? Nunca o médico se julgou assim. Mas as pessoas, os pacientes, viam o médico assim. Isso vem da nossa pré-história, do Homo sapiens sapiens, né? Em todo grupo sempre tem algum espertinho, não tem? Especialmente hoje. Em todo grupo sempre tem alguém que enxerga mais que os outros, ou que pensa um pouquinho mais de uma maneira mais avançada. E na época das grutas, das cavernas, não era diferente. Então, naquele grupo, sempre tinha alguém que observava que determinada planta, um animal, naquele tempo os cachorros já nos faziam companhia, né? Tinha alguma dor, passava mal, ele comia um determinado vegetal e passava bem, né? Então, resolvia o problema. Alguém que caía, tinha um machucado bastante grande, digamos uma fratura, ninguém sabia que era fratura, obviamente, naquele tempo, né? Aí tinha uma determinada posição que trazia um alívio e essa pessoa, por observação, isso... Pense, 1, 2, 3, 7, 8, 10 séculos, né? E essa pessoa também foi se especializando, esse tipo de pessoa. E no grego, isso chamava-se, uma pessoa começa a chamar-se, veja bem, nós já temos uma língua grega, né? Chamava-se taumaturgo. Então, o que é o taumaturgo? Fazedor de milagres. Daí, para a medicina se ligar à religião, foi um passo. É tanto que nós temos séculos e séculos e séculos que a medicina sempre foi ligada à religião. Quem cuidava do doente? Pajé, o feiticeiro, o mago e os sacerdotes no Egito que faziam, inclusive, depanação de crânio, certo? Então, foram muitos séculos. A coisa começou a mudar quando as primeiras universidades surgiram, talvez lá justamente na Itália, no século XI, por aí,
que começou a se cientificizar a medicina, porque até então ela era medicina e religião, era uma coisa só. Sim. E daí, o nosso DNA hoje está muito ligado ainda a isso. A nossa memória, a memória do nosso DNA lembra o médico como alguém de superpoderes. Então, por que eu relatei a história da Clara Nunes? Porque com a morte dela, a gente que confiava tanto nesses poderes sobrenaturais do médico, não, mas que poderes são esses que a Clara Nunes morreu? Olha que sacada desse médico, que inteligência dele teve, né? Então, esse foi um dos fatos, que já então, o médico também faz coisa errada, porque como é que uma pessoa que a gente queria também vai morrer, né? Coitado do médico, se ele tivesse todos esses poderes, seus familiares não adoeciam, só a sogra, né? Bom, mas existem sogras boas também. É verdade. Bom, eu procuro ser uma delas. Bom, daí o outro elemento, a nossa Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal veio trazer a noção de cidadania, que segundo a Hannah Arendt é direito a ter direitos. Então, aquele povo que era sufocado, não, o advogado é só para ricos, a justiça é só para pobres, não serve para pobres, né? Aqueles 3 P's famosos, né, para os quais não existia a lei, não existia nada, quer dizer, nem a proteção de coisa nenhuma. Bom, o que aconteceu? Então, as pessoas começaram a entender que se eles tinham direito, eles não precisavam aceitar tudo que lhes era impingido, como ou um negócio que não dava certo, um elemento, um objeto que se comprava e estragava, tinha como devolver. Isso tudo veio crescendo, crescendo, crescendo. E também acabou desaguando na área médica. Sim. Quer dizer, especialmente na área da cirurgia plástica, conquanto isso não seja nesta ordem, né, aqui no meu escritório, cirurgia plástica é no primeiro lugar. Até queria abordar essa questão, mas antes, apenas como gancho do que já foi levantado pela senhora ou por você? Você. Senhora, está lá no céu faz tempo. Pelo que você levantou, comparado os índices de condenação aos próprios médicos, quem é que está condenando mais? A própria justiça ou os próprios CRMs? Olha, eu creio que se foram se basear por Curitiba, os próprios CRMs, porque na justiça, felizmente, são tantas ações natimortas que a gente tem um índice de absolvição de 75%, 80%, para ver como a coisa vai muito além daquilo que se diz que se chama de erro médico. Então, eu costumo chamar pseudo-erro médico, que até prova em contrário, e a gente prova, atrás da verdade da ciência médica, que aquilo não foi erro. Porque as pessoas esquecem que, primeiro, nós nascemos para morrer. A gente vive em contagem regressiva. Né? E a gente é como um automóvel, né? Sai da loja assim bonitinho, reluzente, tudo funcionando, né? Daqui a pouco troca uma peça, troca outra, troca a lataria, troca motor, compra pneu novo, até que um dia ele vai para o cemitério. Não tem conserto que faça com que aquele carro volte a ser o que ele era antes. A gente é a mesma coisa, vamos também para o cemitério, não de carros, mas de pessoas. Muito bem. Só que a gente, especialmente nós aqui, os ocidentais, a gente não é programado para aceitar a morte. Morte, câncer, incêndio, sequestro só na casa do vizinho. Na minha, não. Na nossa, nunca, de jeito nenhum. Então, quando a gente ficar doente, o que a gente faz? Procura um médico. Aí, aquela memória lá do tempo das cavernas na nossa mente ainda tem. Você consultar um médico, eu vou melhorar, ele vai me curar e... Se for cirurgião plástico, então eu vou ficar melhor do que antes. Isso é algo interessante. Até queria fazer um gancho com a pergunta anterior, que nós falamos de CRM. Então, pegando essa amostra daqui, a condenação do CRM maior até nos faz questionar essa história do médico ser corporativo demais, porque está condenando até mais que os próprios juízes. 50%. Né? E também na sua amostra, quais as especialidades que têm sido mais requisitadas judicialmente? Olha, existe um índice que é o índice estatístico, é o do Brasil, depois vou lhe dar o meu. Né? No Brasil é a ginecologia, em primeiro lugar. Segundo, a ortopedia, terceira, a cirurgia plástica. O meu não, primeira a cirurgia plástica, ortopedia eu tenho alguns casos, mas é um pouco de ginecologia, muito clínica geral. Mais a cirurgia plástica, e tem aqueles que não se encaixam em uma coisa nem outra. Né? Então... É interessante que aqui, especialmente, como eu disse, o nosso CRM do Paraná, que é muito severo. Eles têm uma média de 50% de condenação. Nem que seja na letra A, que aquele de receber uma cartinha só dizendo, olha, você não tinha feito isso, mas a coisa pessoa, né? Agora eles obedecem a lei da ficha suja, né? Então fica vários anos marcado lá, para depois tirar o nome. Então é algo que ninguém quer. E outra coisa que é muito difícil
esse processo no CRM está sempre atrelado a outro que já está correndo na área civil. Então, é isso que eu falo quando eu vou fazer minhas defesas lá. Eu falei, pensem bem no que vocês vão falar. Ele acaba servindo como prova. É lenha na fogueira. É lenha na fogueira. Porque se o médico é absolvido do CRM e a gente leva para lá, olha, tá tudo bem, tem um peso. Mas não é o peso que teria se ele fosse condenado. Aí é um pesão. É terrível, né? É lenha na fogueira, sabe? O juiz pensa assim, se os próprios pais o condenaram, quem sou eu para absolver? Sabe? E os médicos se enganam, né? É verdade. Todo mundo se engana, todo mundo comete erro, com certeza. E os médicos, de uma forma geral, eles trabalham com esse medo da judicialização da medicina. Né? Ninguém, em sã consciência, faz dentro da medicina algo de forma dolosa, no sentido de prejudicar, de tirar a vida de alguém. Mas mesmo assim, a demanda tem aumentado. E aí, nesse contexto, surgem aquelas questões. Vale a pena fazer um seguro médico? Já começa a aparecer umas empresas ou outras aí vendendo esse tipo de produto. Qual que é a opinião jurídica da senhora, né, que pode não ser de outros colegas, mas da senhora, a respeito de você, perdão, a respeito dos seguros para os médicos? Olha, essa pergunta é uma que me fazem em todas as palestras que a gente dá, em todos os congressos que a gente vai. E eu digo assim, se o seguro lhe traz segurança, faça. A resposta mais elementar, simples, óbvia e lógica, né? Se o seguro lhe traz segurança, faça seguro. Ocorre que o seguro, e como tem muito médico de seguro, o seguro está meio espertinho, sabe? Ele está cada vez pagando menos e cobrando mais. Ele está cobrando, eu vou me mandar aprender. Se está cobrando mais, é o certo, não tem dizer, mas que está cada vez, sabe, se negando, porque eu tenho vários médicos que são segurados. Então, eles oferecem os advogados deles. Não tem nada contra, nem sei como são os advogados seguradores, mas o meu cliente quer a mim, ele não quer. Então, às vezes, a gente não quer que o nosso paciente que tem segurador nos pague também. Então, a gente trabalha com a seguradora. Nossa, mãe, alguns pagam na maior tranquilidade o teto máximo, outros não. Outros ficam negociando, assim, por exemplo, no horário da OAB. Né? Quer dizer que não é lá essas coisas, né? E não é por algo altamente especializado como direito médico, né? Que tem um investimento muito grande de pesquisa, uma coisa assim que não tem nada a ver com o resto do direito, né? Não tem nada a ver. E que demanda também um profissional absolutamente gabaritado, porque não é só saber direito, né? É o que eu sempre digo, fazer direito médico, a pessoa tem que ter noções mínimas de anatomia, fisiologia, microbiologia, biologia, um pouquinho de bioquímica, saber ler prontuário e, se possível, resultado de exame, sabe ler, que é o meu caso, né? Como eu tive laboratório tantos anos, que a minha primeira faculdade foi bioquímica, né? Então, tem essa facilidade. E vivência hospitalar, né? Passei tantos anos trabalhando com um paciente. Quer dizer, o direito médico é algo complexo, extremamente complexo, e não é para todos. Verdade. Essa é a doutora, professora Hildegard. Sempre uma aula conversar contigo, muito bom. Agora a gente passa para o momento da entrevista, já uma parte final, onde a gente quer saber, como sempre fazemos aqui na resenha com o Mendan, a gente quer conhecer um pouco mais do profissional. Esse que está além dessa baita profissional que está aqui na minha frente, com esse conhecimento todo, um pouquinho da pessoa. Então eu vou falar algumas palavras e sobre elas você fala o que quiser, tá? De forma livre. Vamos lá. Podemos começar? Sim. Justiça. Bom, justiça é aquele que todos buscam, mas nem todos encontram, né? Família. Família é o bem mais precioso que a gente tem, independente de todas as dores de cabeça. Que eu falo para meus filhos, como eram lindos quando eram crianças, pena que cresceram. Mas nos dão os netos, né? Que é coisa mais maravilhosa que isso, então estão totalmente perdoados, né? E família é tudo que a gente tem. Sem família a gente não é nada. A gente é uma árvore seca na beira do caminho, né? Verdade. Deus. Deus acima de tudo. Quem não tem fé é alguém perdido num mundo triste. Sem futuro, sem um céu para olhar pela frente. Um livro. Olha, eu li tantos livros na minha vida que seria difícil dizer qual eu mais gostei. Mas eu acho que todos, eu tenho que dizer todos, porque eu amo livro, amo livro.
E livro em si me trouxe assim, grandes alegrias quando eu decidi que eu comecei a escrever livros, né? Isso também. Então, não vou dizer que os meus livros, não, todos os livros, mas o fato de ter escrito, agora a gente está com 13 obras publicadas. 13 tá, obras, né? Entre maravilha. autoria e coautoria, né? Que muitos médicos convidam a gente para escrever, né, capítulos nos seus livros juntos. Então, eu acho que livro é algo assim, é tão importante na minha vida que eu não sei nem como definir. Porque eu fui, graças a Deus, filha de um pai maravilhoso que nos obrigava à leitura assim que a gente conhecia o alfabeto. A primeira coisa a ler a mitologia grega inteirinha, desde que após conhecer o alfabeto, né? E as férias eram maravilhosas, porque você podia levantar mais cedo, ou cedo, no mesmo horário da aula, e tinha mais tempo para ler. Jamais dormir até tarde, não. E sim ler mais livros, né? Então, isso é uma coisa admirável que eu devo isso ao meu pai e tantas outras coisas mais, né? Minha mãe também adorava ler. Então, eu sou filho de 2 leitores inveterados, Tá né? certo. Um dia para não se esquecer. Um dia para não se esquecer, eu acho que foi o dia, claro, tirando as de família, mas foi um dia assim, maravilhoso na minha vida, quando eu fiquei sabendo que tinha passado em terceiro lugar no mestrado da Universidade Federal do Paraná, depois de sair de uma faculdade assim, de uma cidade pequena, uma faculdade modesta e tudo, e ter enfrentado 57 com outros concorrentes, né? Um dia para se esquecer. Olha, sabe, infelizmente a gente tem tantos na vida, né? Mas na atualidade eu lembraria o dia que eu perdi meu marido há 2 anos e meio atrás, que foi uma coisa muito triste e que eu carrego essa tristeza escondidinha aqui no coração, com muito amor e com muita dor. Doutor Idegard por Doutor Idegard. Bem, a única coisa é o seguinte, é a luta, né, do dia a dia. Você tem que ter uma luta e uma meta, porque sem meta você não luta. E se você tem uma meta, você tem que lutar. E cada dia, né, porque a gente vive em contagem regressiva, né? Eu mesmo estou com meu prazo de validade meio perto do fim. Então, cada dia para mim é um presente, né? É essa luta do dia a dia que faz a gente querer sempre seguir em frente, para não passar em branco as nuvens por essa terra. Que quem tem que passar em branco as nuvens são as nossas nuvens que acabaram de nos dar uma bela de uma chuva, né? Então é isso, é a luta de cada dia, lutar isso com amor, com fervor, não esmorecer nunca, e tudo que faz, fazer com aquela honra que o meu pai nos ensinou, que tivesse em cada coisa, em cada ato pequeno ou grande. Isso para mim é fundamental. A essência de fazer a coisa com certeza, com amor, com carinho, com ética e com honestidade, com aquela coisa que você faz e fica feliz. Porque somos nós os primeiros beneficiários dos nossos próprios atos. Se eles são bons, a gente se sente bem. Se eles são maus, você vai ser uma pessoa infeliz. Mesmo que não saiba quem é feliz. Nossa. Certo? Maravilha, é o tipo de bate-papo que a gente gosta e sai bem melhor do que quando começou. Muito obrigado Eu que pela agradeço, oportunidade. o prazer enorme de falar com vocês. O prazer é meu. Que a gente se encontre outras vezes. Se Deus né? quiser. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e até o próximo na Resenha Comendante.